Fala, seguidores de Vixe Memórias. O teatro tem uma força poderosa de nos convidar a refletir sobre temas sensíveis, e esse espetáculo que eu vou divulgar para vocês tem uma característica muito especial, porque ele fala sobre núcleo familiar. E nesse núcleo familiar acontecem todas aquelas situações cômicas, densas, que acontecem em toda a família. Eu tenho o prazer de receber Rodrigo Fagundes, Lucas Drummond, parte de um elenco maravilhoso que está brilhando no espetáculo O Formigueiro. Sucesso absoluto, de crítica, de público, visitou várias cidades do Brasil e está retornando aos palcos do Rio de Janeiro. E eu convidei eles aqui no estúdio de podcast para a gente debater sobre um tema tão difícil e tão delicado que é sobre a doença do Alzheimer. Uma matriarca que tem 4 filhos e nesse reencontro de família, numa manhã de domingo, algumas situações são reveladoras. Mas eu queria falar com vocês, no primeiro patamar, sobre esse reencontro familiar. Como é para vocês, na vida pessoal de cada um, esses momentos de vamos reunir as famílias para um almoço de domingo, um almoço de Primeiro, muito aniversário? obrigado por estarmos aqui divulgando nosso espetáculo que a gente ama fazer. Família, a minha tia falava isso, a minha tia que já faleceu, ela ficava muito irritada, assim, no terceiro dia de Natal, né, que as pessoas geralmente brigam. Ai, família é bom no retrato. Na próxima encarnação quero vir chuchu. Mas é o bom e o ruim e o bom, né, assim, acho que a família é isso, né, e quando você tem infelizmente, essa tristeza de uma doença, né, que contamina todo mundo, né? Você tem que. Você acho que passa a ver a vida de uma outra forma. Eu tive 2 experiências na minha família, de 2 tias, que eu perdi pro Alzheimer, né? Então, quando essa peça chegou pra mim, eu falei, elas estavam ainda vivas e fazendo ainda. Não, uma já tinha falecido, a outra faleceu ano passado. Então me tocou muito, assim, sabe? Não muito pelo meu personagem ele abre mão de tudo pra cuidar da mãe. Né? Eu nunca cuidei de ninguém, assim, mas eu sei que isso afeta a família toda porque a gente se mobilizava, minha tia, minha outra tia e minha sobrinha, minha prima e meus irmãos que moram em Juiz de Fora, onde essa minha tia morava, ficavam cuidando dela. Então, era um grupo de família precisamos levar a tia Bilu pra fazer, tia Bilu, que ela chamava, pra fazer isso aqui. Aí hoje ela fez isso aqui. Aí mandava uns vídeos dela esquecendo, enfim. Mas família é isso, eu acho que família é um pacote de coisas boas e coisas horrorosas, sabe? Mas eu gosto, eu fui criado com família grande, assim, sobretudo de mulheres. As mulheres são muito fortes na minha família. Eu, por outro lado, a minha família, ao contrário do Rodrigo, uma família, um núcleo familiar super pequeno, né? A minha mãe, 2 irmãos, e por acaso a gente tá. A minha avó agora já tá muito velhinha, né? Tá com 90 e poucos anos, e a gente tá passando por uma situação similar, que é esse processo, meu tio cuidando mais da minha avó, e, e esses irmãos também tendo que lidar com essa questão da finitude da vida, né? Que vai chegar para todo mundo. E eu acho que essa peça tem uma coisa muito fantástica, que é a questão da identificação, né? Todo mundo. Família é um tema que todo mundo se identifica, porque todo mundo tem família, sejam lá quais forem as configurações familiares, né? Então eu acho que tem essa questão que a gente sempre percebe quando o público sai do espetáculo, todo mundo falando, cara, putz, me identifiquei muito com isso, me identifiquei com o personagem do Rodrigo, com a história do irmão, com a relação mãe e filha, porque realmente são relações que todo mundo de alguma forma experienciou ali na vida, né? É muito rico poder ver o teatro tendo essa força, né, de atravessar a quarta parede, né, porque vocês, de uma maneira muito sensível, nos convida a refletir sobre esse tema que é tão presente na atualidade. A expectativa de vida do brasileiro aumentou absurdamente, isso é muito bom. Né? Os 40 mais hoje são os 30 mais. Uhum. Né? E aí a gente vê também que nessa evolução de expectativa de vida, os problemas de saúde também foram aumentando. Né? A gente acaba tendo que conviver com essas fases de finitude que são Sim. muito dolorosas. E aí o teatro nos convida a refletir sobre como conviver com essa nova realidade, porque é uma nova maneira, né, de você enxergar os seus pais, os seus familiares que estão Com com idade certeza. mais avançada, que vão começar a passar pela fase do declínio. É. E aí o nosso olhar afetivo é o nosso pai, nossa mãe, nosso tio, está com vitalidade, Sim. jovialidade, feliz, alegre, independente. E a gente chega a reencontrar os nossos familiares nessa fase da vida, que se aproxima da finitude, já numa fase de declínio, é muito triste. E o teatro, dentro da proposta do Formigueiro, que foi de uma sensibilidade absurda, né, que o Tiago trouxe essa dramaturgia, ele traz
esses reencontros, né, dos irmãos. E em várias fases da vida, eu falei, nossa, isso é o Inviste Memórias. Porque vocês começam a descortinar todas as fases de juventude, maturidade, os momentos que estavam felizes em viagem, os momentos que estavam em crise, brigando. Dramaturgia. Tem essa riqueza, tem esse poder, tem essa força. Mas eu queria provocar vocês no sentido de mudou a percepção de vida em relação à finitude depois de um espetáculo com um texto tão denso e sensível? Olha, eu vou te ser bem sincero, assim, nos últimos 5 anos eu perdi 4 mulheres tão importantes na minha vida, que essa peça ela até me ajuda. Perdi minha mãe pro Covid, perdi 2 tias para Alzheimer e uma para um câncer. Sim, em 2021, 2 em 2023 e uma em 2025. Ah, pá, 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 pá. E a peça veio assim. Então, assim, e eu sou muito ligado à família, eu tenho irmão, eu tenho tias, minha família é grande. Mais família materna, né? Da paterna eu não tenho muito contato, nunca tive. Então, assim, parece que as coisas conspiram, né? Então eu escolho acreditar nisso, né? Porque senão eu enlouqueço. Então vem um espetáculo que fala de relações familiares, de relação de irmãos, isso que você falou, que é nada mais nada menos do que lavação de roupa suja, né? É, De encontro de irmãos, é isso. E com essa peça, que também é muito inspirado em algumas coisas da vida do Thiago Marinho, que é o autor e o diretor, eu acho que sai muito do coração. Então, assim, toca muito, sabe? Então, ele escreveu em algum lugar. O nome da mãe é Gilda, que era o nome da avó dele, que morreu de Alzheimer, Sim. né? Que passou por essa situação. Então, assim, fica um lugar que é doloroso, que é difícil, mas nunca foi pra mim, assim, uma coisa. As pessoas, até meus amigos, o Lucas, que a gente é muito amigo. Rodrigo, mas é porque, né, aquela cena, não posso dar spoiler, mas tem umas cenas que eu tenho uma relação com a mãe, né, de finitude, de perda, de será que ela morre, será que ela não morre, não posso falar. Como é que era pra mim fazer isso tendo perdido a minha mãe? Então, só que eu sim. falei, gente, é engraçado que nunca me machucou em nenhum lugar, porque minha mãe foi Covid, foi diferente, perdi minha mãe em 5 dias. Então, minha mãe era uma pessoa cheia de vida, alegre, 5 dias ela morreu. Então eu não vi ela definhar, eu não vi ela, e ela nem ia conseguir passar por isso, eu nem ia conseguir ver. Já minhas outras tias, que com Alzheimer, eu vi qual a palavra que você usou? É O o declínio. declínio, essa palavra é forte, né? Muito. O declínio, assim, eu vi, elas eram mulheres super ativas, mulheres fortes que trabalhavam desde cedo, estudaram professoras, enfim, precisando de ajuda para ir ao banheiro, para comer. Então, assim, em algum lugar essa peça chegou numa hora muito boa pra mim e eu só fui dar conta disso um pouco depois, sabe? Como me ajuda também Não, eu tô contando uma história que toca muita gente, o público sai de lá falando coisas, confidenciando coisas pra gente. Sim. Então, assim, é bonito quando o teatro consegue fazer, a gente entretém, porque é uma peça, ela é um entretenimento, ela é divertida, ela é Sim. comédia, ela é muito divertida, tem gente que chora de rir e se Não é um emociona. dramalhão rasgado, não, não é. É um melodrama, é um É. drama, é uma comédia. Acho que ele tem pitadas de tudo que a gente gosta, sabe? De ver no espetáculo. Uma história, eu sempre falo isso que a Maria de Severo falou que, ai, que saudade de ver uma história com início, meio e fim, né? Que tem um desenvolvimento, o personagem chega, tem uma relação com o outro, aí por que ele tá ali, aquela mãe, isso aqui, aí começa a desenterrar o passado. Então, assim, eu fico muito orgulhoso e me sinto privilegiado de estar fazendo esse espetáculo, porque além de me ajudar e estar junto com pessoas, o Lucas, o Thiago, que eu já conhecia, e ter conhecido a Roberta e o Diego, né, que são que faz a Joana e o Cláudio Márcio, Cláudio Márcio, que é o cunhado. a gente é um lugar muito gostoso de estar, uma coxinha sagrada, uma coxinha boa, leve, sabe? A nossa equipe é maravilhosa. Então, assim, e o público sai feliz. E o mais legal, eu falo muito, gente, o público, eu falo, eu vou Eu tô lembrando. guardando tudo aqui que eu quero os Não, ganchos das pois coisas que você não, falou que eu e quero o falar público depois, pra não sai. esquecer. O Wender vai brigar comigo, você fala demais. Não, tá O público maravilhoso. sai e fala com a gente pelas redes sociais e faz amizade, fica querendo levar, sabe, pessoas pra ver a reação das pessoas. Então, assim, o nosso trabalho é muito lindo. Acho que tem uma coisa muito fantástica, assim, que é um pouco do que o Rodrigo falou, que a peça é muito brasileira. Ela traz, apesar dela trabalhar essa temática do Alzheimer, né, que eu sempre falo, né, que o Alzheimer é o tipo mais comum de demência no Brasil, atualmente. Mas é uma doença hoje em dia universal, mundial, né? Então é um tema universal.
Mas a forma como o Thiago construiu a dramaturgia e alguns dos temas que ele aborda são muito brasileiros, né? Então eu acho que a forma como ele construiu a relação desses personagens, a relação dos irmãos, né? A picuinha que um tem com o outro, as implicâncias, né? É, o personagem do cunhado, que é um personagem que está envolvido ali com a política, envolvido num escândalo e tal. Muito atual. É um tema muito brasileiro, então eu acho que isso também gera no público essa identificação, faz com que as pessoas, além da coisa da história, que você falou, que eu acho que é muito importante, eu sou muito fã de teatro com história, eu adoro, assim, o tipo de peça que eu gosto é esse, assim, começo, meio e fim, personagens, gosto de ver personagem em cena, e eu acho que isso é uma coisa que eu acho que o comentário da Marieta fala o quanto a gente está sentindo falta disso, né? Existem muitos tipos de teatro, esse é o que eu mais gosto e eu acho que é o que o público, de alguma forma, quando encontra ali uma história que ele consegue acompanhar e com personagens que são muito parecidos com os personagens da vida deles, né? Aí o público adora. Eu acho que isso é talvez o grande trunfo do espetáculo. Eu acho que existe uma identidade, né, imediata, assim. As pessoas se veem no palco através de cada personagem. Por exemplo, a personagem do Rodrigo, ele abdicou da vida pessoal para se dedicar à mãe, Sim. né? Eu tenho esse exemplo na minha família. O Sim. meu irmão mais novo, ele assumiu a responsabilidade da nossa mãe. Eu já havia saído Eu tenho na minha também. Eu meu sou tio também. natural do interior do Nordeste, na Bahia, e eu saí muito cedo para estudar, fazer a vida, e ele continuou morando com nossa mãe, e com o passar dos anos ela começou a enfrentar dificuldades de saúde e foi declinando, e hoje é uma mulher acamada, e ele acabou assumindo essa responsabilidade. Então, quando eu retorno para casa para reencontrá-los, eu a reencontro num estágio mais avançado de limitação. Então, isso me pegou Que é um pouco o que o meu personagem experiencia. Isso que eu ia falar exatamente agora. Um personagem que é isso, que É. não visita a família há um tempo, quando ele chega lá, ele se depara com uma outra mãe, que não era a mãe que ele tinha na cabeça, né? Não era a mãe que ele tava, a lembrança de mãe que ele tinha. É. E ele até se espanta, e se surpreende um pouco com isso. Primeira coisa que ele pergunta, por que não pintou o cabelo da mamãe? Dando ordem. Eu falei, ué? Aí eu falo, gente, eu falei no grupo, achei que não fazia mais sentido. Aí começa. E é muito bonito, que é só um momentinho, assim, que ele olha pra essa mãe, ele vê que ela não reage mais, e ele olha pros irmãos. E é muito bonito ver a reação do Rodrigo e da Roberta, que estão mais cientes desse quadro, né? O Rodrigo porque convive diariamente e a Roberta porque tá mais presente. Então eu acho que isso que você falou é muito, muito real, assim. Não, e o sentimento de culpa, né? Porque eu, quando retorno, e tenho feito contato pela internet, que facilita, né, a comunicação de videochamada, bate aquela saudade, bate aquele Sim. sentimento, aquele aperto no coração. Será que eu fiz a escolha certa de ter saído, de ter me afastado? Mas também é tão cruel, porque a gente acaba tendo que fazer uma escolha na vida de seguir a nossa trajetória, né? Tem a sua vida também, né? Então, vocês provocam essas duas análises do filho que abdica de toda a sua vida para cuidar da mãe, por questões que você vai descobrir no espetáculo, sem spoiler. E do outro filho que seguiu a vida, fez as suas escolhas, Sim. e quando ele retorna, ele encontra a mãe nesse quadro clínico. Mas eu também quero fazer uma outra provocação. Esses dois irmãos que vivem nessa picuinha, né? Porque você retorna na sua personagem com uma nuance muito forte também. Sim. Porque o espetáculo tem muitas camadas além do Alzheimer. Sim. Eu acho que também é bastante interessante a gente debater do quanto o poder da família tem essa característica de nos fortalecer. Com certeza. Porque ele volta para casa, gente, com uma limitação emocional muito grande, né? Sim. E aí a gente pode falar um pouco mais ou Pode, deixa no ar? claro. Esse personagem, ele de fato enfrenta um quadro bem delicado de saúde mental, né? Ele tentou tirar a própria vida por uma questão que ele carrega ao longo da vida, né? E um segredo que ele guardou. Mas tem comédia também, tá, gente? Tem comédia, a peça é muito engraçada, gente. Vai ficando pesado no Alzheimer, muito muito se matar. Ué, porque pensa que comédia é. Vai, desculpa, tem que... Claro, tem que aliviar. Não, mas eu acho que é tem legal que isso que você chorar. tá falando, porque, assim, ele volta pra essa casa que eles viveram na infância, esse apartamento que eles viveram na infância, e de alguma forma essa presença... E aí vira uma coisa, né? Não, a gente não pode falar sobre isso, né? Assunto delicado, não vamos tocar nesse assunto. Porque todos os irmãos também não sabem lidar e ficam com medo disso. Então também a graça começa um pouco daí, né? Desconforto, né? Um desconforto de, esse é um assunto que a gente não pode falar, mas ele acaba vindo à tona, porque eles acabam soltando, né, no meio do caminho. Mas ao mesmo tempo tem isso, assim, como a presença desses irmãos, né, junto com ele nesse dia, nesse aniversário da mãe,
traz também momentos de lembrança do passado e de coisas que eles viveram juntos, que são momentos super alegres e super divertidos e engraçados. E esses momentos, né, essa presença desses irmãos e da família, é o que fortalece esse personagem também, né? O que de alguma forma faz com que ele consiga se libertar um pouco dessa angústia que ele vive. E aí tem aí um grande mistério, né? Que é o segredo que esse personagem guarda, né? É uma informação sobre a família que só ele sabe, que a família guardou as 7 chaves ao longo dos anos e que ele vem pra revelar pros irmãos Joga nesse aniversário. tudo no ventilador. E a merda vai toda pro ventilador. Então você também que gosta de suspense, gosta de mistério, vem assistir essa peça que você vai saber qual é o segredo. Tem de tudo. E tem muito humor, porque também tem a configuração familiar, que são 3 irmãos que se reencontram, Sim. tem uma quarta irmã que ela está no ar, né? Sim, Ela sim. tem uma presença que me representa, daqui não está presente Sim, fisicamente. Ah, verdade. Ela me representa nesse lugar. Mas tem um quinto elemento, né? Que é o cunhado, o Cláudio Márcio. Sim. O nome já dá pra rir, né, gente? Cláudio Ele é Márcio. uma figura, ele é maravilhoso. E aí ele é um corrupto, Sim. né? A gente pode falar sobre isso também. Pode. Ele é um corrupto brasileiríssimo. Ele diz que ele é um sobrevivente. É sobrevivente. Tudo depende da narrativa, já diria o Dead É uma questão de Reutemann. ponto de vista. Exatamente. Ponto de vista. Tudo é ponto de vista. E aí também tem essa característica do espetáculo, de trazer essa outra camada da gente entender pessoas que têm distorção de imagem, né? Ele quer se posicionar como uma pessoa do bem, uma pessoa em nome de Deus, uma pessoa tranquila, uma pessoa leve. Então vocês também fazem essa provocação ácida, com muito humor, sobre essa realidade da sociedade, de pessoas que têm essa característica de ter essa cara de pau mesmo, gente. Né, gente? Sim. De se posicionar como pessoas do bem, pessoas em nome de Deus, mas são pessoas que fazem o mal, que corrompem, que Sim. não têm escrúpulos e que querem Exatamente. passar por cima de qualquer coisa por um interesse único, que não é nada gratuito, que é Sim. por muito dinheiro. Então, É o Cláudio, delas, né? O próprio interesse delas, né? é exatamente isso. E aí o espetáculo é um sucesso absoluto, porque eu assisti 2 vezes, casa lotada, fila de espera, Olha. né, assistindo Glaucio Gil. Vocês fizeram uma trajetória para outros teatros do Brasil, né, cidades do Rio de Janeiro e tudo mais, mas agora vocês estão retornando para os palcos da capital. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pois é, né? O espetáculo é muito engraçado olhar pra trás, né? Porque, bom, o Thiago me apresentou esse texto 3 anos e meio atrás, né? E aí ele falou, enfim, a gente tem uma parceria já de muitos anos, a gente já produziu e idealizou outros projetos juntos, esse é o 3º. E aí ele me apresentou esse texto e falou, tem um personagem pra você topa produzir? E aí eu li, eu achei maravilhoso, falei, vambora. E aí a gente começou esse processo aqui no Brasil, é um processo lento, né, e que exige muita perseverança de você tentar captar recursos para o espetáculo, levantar um espetáculo. E aí quando foi em meados do ano passado, né, a gente juntou o elenco, né, Tem um ano que a gente se encontrou, né? o elenco que a gente queria, Nessa época, que era a né? Roberta e o Rodrigo. É. A gente começou umas leituras para estrear em outubro no Teatro Glaucio Gil, Isso. que foi onde a gente estreou, outubro de 2025, no Glaucio Gil. E o espetáculo não parou desde então. A gente já passou por diversos teatros, Firjan SESI Centro, SESI Jacarepaguá, Adolfo Bloch, UF em Niterói. A gente tá Casa Laura Alvim também, né? na Casa de Cultura Laura Alvim. Desde então a gente não parou. E tem sido um sucesso absoluto. Eu acho que o espetáculo... Volta Redonda, né? Volta Redonda, fomos pro Fizeram Gacente. agora. E o espetáculo realmente comunica muito com o público, assim. A gente tem recebido esse feedback maravilhoso. E agora, a partir de julho, estaremos no Teatro Zimbinski, na Tijuca, em frente ao metrô São Francisco Xavier, de 3 a 26 de julho, sexta, sábados e domingos. Isso. É um espetáculo imperdível. Tem humor, tem drama, tem tapa na cara. Ih, será que tem tapa na cara? Tem muita, Você vai ter que assistir pra tem descobrir. muita confusão, tem muita alegria, muita memória você vai poder resgatar das suas histórias de família, com seus irmãos, com seus pais. Eu convido você, é imperdível. E por falar de ser imperdível, eu não iria perder a oportunidade de também falar dos projetos em paralelos, porque o artista brasileiro ele não para, ele é inquieto, ele faz, ele Não acontece, para. ele se joga nos 30, como diria o Faustão, né? Ele se vira nos 30, Se vira nos Desdobra em 30. mil. desdobra em mil, como você bem colocou, um processo todo para captar recursos, Sim. para levantar um espetáculo. O artista, ele é resistente e persistente. E aí, nós temos novidades, porque hoje nós estamos vendo o nosso querido, talentosíssimo Rodrigo Fagundes, que está chegando Nicolau. está chegando com tudo em Quem Ama Cuida. Para os íntimos, Nico. Nico. Quando vem com cenas é Bar do Nico. Pra mim, quando vem gravar, Bar do Nico.
Então, Brasil é Bar do Nico. Mas eu gosto de Nicolau. Eu acho que dá Você uma... acha mais... Com a Tatá, a Brigitte e Paulista, às vezes, a novela se passa em São Paulo, chama muito pela primeira, o Bri, não sei o quê, só que a gente combinou, vamos falar o nome, porque são nomes tão bons, né? Sim. Então, às vezes fala Nico, às vezes fala Bri, mas falo, enfim. Bom, orquestrado pelo maestro, né? Valci Carrasco, e com Sim. grande colaboração, inclusive, do seu parceiro de vida, o Wendel. Um beijo, Valci Wendel. Carrasco e Cláudia Souto. Cláudia Maravilhosos, Pelo né? amor de Deus, olha, é um Cláudia Souto. orgulho estar nessa novela com esses dois, que assim, a Cláudia já trabalhei com ela algumas vezes, o Valci é a primeira vez, e eu assim, como são pessoas que amam novela, sabe? Então eu fico, ai que bom, que sorte, que delícia estar ali, sabe? E é um Então, texto... o Wendel Bendelack é um colaborador já da Cláudia há muitos anos, e, enfim, da TV Globo. E eu acho que, assim, acho que é o cara mais noveleiro que eu conheço na minha vida, assim, porque além de amar muito novela, né? Ele Sim. sabe fala, ele sabe as falas, ele vê as novelas, a gente toma café vendo novela antiga. Então, assim, é um prazer que a gente tem, sabe? É poder fazer. E mais eu que venho do humor, né? Eu fiz 9 anos do Rã Total e o pessoal falava muito que eu não ia fazer nunca novela, porque eu tava queimado, porque eu tava. Eu falei, ai, gente, eu ficava Rotulado, triste. né? Falei, pronto, eu tô fazendo a 5ª novela. Tá. Não, E novelão, gente, novela de raiz. Vamos falar sobre Não, isso, que eu tô gente. viciado nessa novela. Ele me manda. Eu mando pra ele meme, Vai eu mando acontecer. tudo que eu vejo, desesperado, tô acompanhando todo dia. Não, Isso é uma coisa sucesso. legal, isso é uma coisa, inclusive, legal do. Você falou uma coisa do melodrama do Formigueiro. As pessoas acompanham que nem novela. Assim, reagem. muitos colegas que foram assistir falaram isso pra gente no final, né? Como o público participa, como o público se surpreende, o público reage alto. Muito. E isso pra gente é uma coisa que, assim, eu acho fantástico, acho E incrível. falam alto assim. mesmo. Assim, não acredito. Tipo, Meu Deus. tipo reação de criança em teatro infantil mesmo, assim, sabe? Tipo. eu sei, eu estava lá. Você viu isso, né? Eu senti e participei também, tá? Só pra constar. Tem gente que ri Maravilhoso, que demais, bom, aí o outro contribuiu. manda calar a boca porque tá rindo muito. Tá desconcentrando. Tem gente que toda não história- pode rir. Essa história é No muito meio boa. da peça, a gente, né? Sim. É maravilhoso Acontece de isso. tudo. Mas é porque nós somos apaixonados por boas histórias, né? Sim. Não, E quando tem uma história que nos impacta, nos toca, Sim. nos emociona, a gente quer estar ali participando e Sim. comentando. E a rede social nos possibilita a gente interagir com, Sim. com o drama que está acontecendo ali em tempo real na novela. É. Mas não vai me escapar, não, seu Rodrigo Fagundes. Diga. Você diga. está lá naquele bar, Estou. e aí você foi impactado por uma mulher que tem uma personalidade duvidosa. A gente fica na dúvida se ela é louquinha da cabeça, se tem alguma neurodivergência, ou se ela é uma mulher carente, frustrada. Bom, como é que tá sendo essa dobradinha com Tata Werneck? Tá sendo maravilhoso. Ela é muito, assim, estudiosa. A gente se reúne, ela vem pra minha casa, vamos bater o texto, a gente estuda. Ela é preocupada, ela é obcecada. Fala, eu sou obcecada. E a gente tá vendo no ar, né, o trabalho dela. Tá sendo super elogiada, ela tinha medo no início. Eu adoro gente que já é consagrada e que é insegura. E ela tem medos, sabe? Eu falei com ela, tá, que legal ver você com medo. Você já tá, não é que ela tá com o jogo ganho, mas ela tá no lugar, né? É uma estrela e super reconhecida e tal. E tá ali, começando do zero um trabalho, como todo mundo faz. Então, assim, você ter uma parceira dessa em cena, pra mim é maravilhoso. Então, esse meu início é muito com ela. Acho que vai ser durante um bom tempo ainda, porque depois a minha história começa pro outro lado. A minha irmã tá presa, a Pri Helena tá presa na cadeia junto com a Adriana e tal. Mas eu vou ser um bom amigo, assim, dela, assim, um bom conselheiro. Vou começar a ver essa carência dela, essa relação dela com a mãe, que vai ser muito explorado, que eu acho que é muito doentia, a gente já viu algumas coisas. Então, assim, tá uma delícia, assim, de trabalhar. Eu pude perceber, eu sou noveleiro, eu fico assistindo e acompanhando, e eu fiquei procurando entender as nuances, porque você sempre tem uma palavra de apoio, e você corrige, e você traz um olhar mais sensível, ó, não é bem assim, não é dessa maneira, e vai tentando conduzir. Então, dá pra entender que vai se desdobrar uma amizade muito verdadeira e sincera. Até onde a gente gravou, é bem isso, é bem aos poucos, assim, também. Que eu no início eu ainda dou um pouco de corda, de repente eu começo a perceber que, não, o buraco é mais embaixo. Ela realmente, peraí, tem uma coisa a mais aí, assim, que não é pra rir, entendeu? Que é pra se preocupar. Que é pra se né? preocupar. Então, E eu acho que é bacana abrir esse tema em sociedade, porque é muito bom ter amigos na hora da alegria, né? Claro. Onde tá tudo bem, que a pessoa tá bem financeiramente, que a pessoa tá bem de saúde mental, que a pessoa tá bem fisicamente. Mas quando o nosso amigo, a pessoa que tá próxima, tá passando por alguma dificuldade, será que a gente tá aberto para apoiar? Será que a gente é amigo de verdade ou a gente corre?
Que na alegria é fácil, né? Encontrar na mesa de bar, na festa e tudo mais. Mas na hora que a gente percebe que o nosso amigo, aquela pessoa que tá do nosso lado, ela tá passando por uma Com dificuldade, certeza. A sensibilidade pra perceber e pra ajudar. E, ó, tá tudo bem, né? Eu tô aqui, o que que foi? e dar essa mão, né? Estender e apoiar. Eu É. acho que é muito bacana essa maneira que os autores estão construindo as personagens de Muito, vocês e muito. estão costurando E o essa nome tem amizade. tudo a ver com o nome da novela, É né? Que é uma verdade. cuida, então ela vai bifurcando pra várias situações de vários personagens da novela, né? Então acho que é um acerto, assim, essa novela. Eu estou orgulhoso de poder ver o quanto a nossa dramaturgia é tão rica, né, em várias esferas, no teatro, no streaming, na televisão, no cinema. E por falar em cinema, Lucas Drummond está estreando um novo filme Isso. Maravilhoso. que já assistiu? Eu já assisti Ah. no festival Sim, ano passado. ano passado. Esse povo é muito chique, gente. Eu tô super curioso. Eu recebi o release, eu fiquei impressionado. Falei, quero saber Filme tudo. muito bom. Conta pra gente. É um filme novo que tá estreando nos próximos dias. Isso. Bom, o filme chama-se Apenas Coisas Boas. É o novo longa de ficção do Daniel Nolasco, que foi responsável também pelo Vento Seco, que foi um longa bastante premiado, estreou no Festival de Berlim. E o Daniel é uma referência no cinema queer nacional, né? Um super realizador, um cara que tem um trabalho muito especial, muito particular. Ele me convidou para fazer esse filme, a gente rodou em 2024, em Catalão, Goiás. O filme é rodado uma parte em catalão e uma parte em Goiânia. O Daniel é de Goiás, né? Então ele sempre busca retratar e trazer o estado dele, né, nas obras que ele dirige e escreve. E o filme estreou ano passado no Festival Internacional de Guadalajara, no México. Depois estreou aqui no Brasil, no Olhar de Cinema de Curitiba. Fez uma carreira linda e longa de festivais. E agora chega aos cinemas no dia 25 de junho, mês do orgulho. Acompanha o relacionamento de um casal ao longo de 40 anos, né? O filme é dividido em duas fases. Eu tô na primeira fase, que é a primeira metade do filme, onde a gente acompanha o meu personagem, que é o Antônio, que é um cowboy no interior de Goiás, que mora sozinho na sua fazenda, cuidando dos bichos. Ele é um cara bastante solitário, né? E a vida dele muda quando ele conhece Marcelo, que é um motoqueiro que está cruzando o estado de Goiás em direção a Minas e se acidenta na estrada. E aí ele vê esse cara acidentado e leva ele para casa para cuidar desse cara, e a partir daí floresce um romance entre os dois, e a gente acompanha a relação desse casal ao longo de 40 anos. Em determinado momento do filme tem uma passagem de tempo e a gente descobre o que se tornou dessa relação, o que virou essa relação 40 anos depois. Que história inspiradora, hein, gente? É lindo o filme, nossa. Eu não assisti ainda, Forte. mas eu já senti uma percepção de poesia no ar, né? É um filme muito poético. É um filme que traz muita... É forte também, né? É um filme que passa por diversas emoções, assim. É um filme que tem romance, tem suspense, tem mistério, tem tragédia também. Tem. Então, assim, tem momentos de humor. Então, assim, é um filme que passa por vários gêneros e provoca várias sensações e várias emoções diferentes no espectador. Tem que ver no cinema, No gente. cinema, gente, a partir de 25 de junho. Isso. E foca na primeira semana, vai na primeira semana, que a gente sabe o quão importante é a primeira semana para o filme se manter em cartaz. Então assista. Apenas Coisas Boas, 25 de junho nos cinemas. Só dica importante: novela, teatro, cinema. Olha E aí. agora vamos falar sobre memórias, né? Memórias. Vocês são artistas multifacetados que estão trabalhando muito, produzindo, realizando. A gente sabe que ser artista no Brasil é uma dificuldade absurda, né? Porque a gente tem leis de incentivos que são limitadas Sim. e burocráticas também para a gente conseguir os alcances financeiros para realizar as nossas obras, os nossos projetos. Mas existe uma inquietude, uma chama que arde dentro da gente que a gente quer fazer e acontecer. Mas eu gostaria de saber de vocês. Existe alguma memória afetiva em relação à dramaturgia brasileira que toca vocês num lugar especial? Que faz vocês acreditarem que foi esse lugar que despertou o desejo de seguir essa carreira tão árdua, mas que faz o olhinho de vocês brilharem? Algum momento muito especial? Pra mim, eu vou ser bem sincero, assim, meu primeiro contato com arte foi televisão. Eu sou de Juiz de Fora, então eu assistia muito quando era pequeno, Sítio do Capão Amarelo e Que novela. delícia. Então novela sempre teve muito na minha vida, assim. Eu só fui ver uma peça de teatro no Rio de Janeiro quando eu tinha, acho que 10, 11 anos. Que era um infantil desse que mistura um chapeuzinho com 3 porquinhos, assim. E eu me lembro de, com 14, acho que 15 anos, não.
Uns 17 talvez, não sei, bem novo assim. Uma das primeiras peças adultas que eu vi foi uma peça com a Renata Sorrah e o Thales Panchacon, aqui no Teatro do Copacabana Palace, que fechou, agora abriu de novo, e é lindo o teatro, que Maravilhoso. chamava-se Encontrar-se. E ali, quando eu vi teatro mesmo, assim, pela primeira vez, que eu falei, que a primeira TV em 3D, né? Que você tá. É Eu falei, verdade. gente, que incrível. Então, eu não sei dizer aonde foi exatamente. Fui vendo novela, muita novela. Eu fazia cena de novela em casa. Eu fazia cena de café da manhã de novela em casa. Eu sabia, sabe assim? Que Então, eu era maravilha. muito ligado, assim, aos atores, às atrizes. Minha mãe era cabeleireira, então minha mãe tinha um salão de beleza em casa. Então, eu cresci vendo fotos das atrizes espalhadas pelo salão, entendeu? Então, é uma coisa mágica, assim, na minha vida, ver foto, sabe, de Beth Faria, da Iona Magalhães. Eu trabalhei com a Beth Faria depois. Então, assim, sabe, nós Zezé Mota, Nissete Bruno. Então, eu cresci com essas mulheres, assim, principalmente nas atrizes, né? Então, a minha primeira lembrança de querer ser ator é a televisão. Engraçado, né? Agora, eu me achei muito no teatro, assim. Se falar qual que eu gosto mais, eu não sei dizer não, mas eu acho que no teatro, acho que o teatro é o lugar do ator, que a gente é nosso. Né? A televisão é muito legal também, mas a televisão não é só, não tá na mão da gente, tá na mão do diretor, tá na edição, tá cinema é a mesma coisa, né? Então, Teatro é o uma piscina teatro é diária, né? nosso, Porque você molda, tem né? mais. Eu gosto de ensaiar, até tarde, eu gosto da carpintaria do teatro, sabe? Eu gosto disso, do dia a dia, do nunca tá pronto, do hoje eu errei, amanhã eu vou fazer. Ah, achei uma coisa hoje. É vivo, é vivo, é vivo. Televisão você grava, depois você vê de novo, aí você fala, por que eu fiz assim? Não dá pra fazer mais, já tá, né? Sim. Já tá eternizado. Cinema, a mesma coisa. Mas o teatro dá sempre pra Melhorar. reorganizar. E Reorganizar. reorganizar é, acho que, uma das melhores coisas que a gente pode fazer na vida. Gostei disso, eu vou trazer pra vida. Reorganizar. É. Ressignifica aquele sentimento É. de culpa, né? Não, Total. essa foi uma ordem, mas agora eu vou criar uma nova ordem. Total. E tá tudo bem, Total. né? Eu achei bacana Não, isso. definitivo. O o teatro é você sempre vai ter a sessão do pulsante. dia seguinte, né? E que vai ser uma sessão completamente diferente. E eu acho que no nosso caso a gente está tendo o privilégio de fato ficar em cartaz por muito tempo com uma peça. No momento que a gente está vivendo, né, hoje em dia, que você falou a coisa dos patrocínios e tal, a gente tem visto muito isso, assim, temporadas muito curtas. Sim. Os espetáculos estreiam, fazem uma temporada e não voltam, e a gente às vezes nem consegue assistir, né? Quantos colegas já fizeram espetáculos que a gente não conseguiu assistir porque a gente estava em cartaz também, ou porque estava, E já enfim, acabaram. num outro trabalho e não voltaram os espetáculos, né? E eu acho que tem uma coisa bonita do que o Rodrigo falou pra mim, teatro é religião, assim, minha religião é o teatro. Eu acho que o teatro tem uma coisa linda que é um dos únicos espaços hoje em dia, né, uns lugares onde a gente estabelece uma comunhão ali com o público que durante aquela 1h30, 2 horas que o espetáculo está acontecendo, tá todo mundo focado ali, naquela história, sabe? Até mesmo no cinema hoje em dia, né, a gente vê as pessoas, às vezes até eu olho também um pouco o celular, porque, enfim, às vezes tem uma coisa na cabeça e tal. Em casa, né, quando você tá... Quantas vezes eu já parei um filme no meio porque me distraí com o celular? A gente tá muito sujeito a isso hoje em dia, por conta dessas telas todas que nos rodeiam. E eu acho que o teatro ainda é esse lugar onde, durante aquele período em que a peça está acontecendo, o público estabelece esse acordo de focar ali no que está acontecendo no palco. Eu acho isso muito mágico, assim, acho muito bonito. No mundo que a gente vive hoje, a gente conseguir estabelecer ainda essa comunhão com 100, 200, 300, 400 pessoas de prestarem atenção naquela história, né? E de onde foi que veio a sua vontade de ser ator? Minha vontade de ser ator. Tá vendo? Cara, eu acho que muito do que você falou também, assim, eu sou geração Chiquititas, né? Então eu assisti Chiquititas demais. Novinho. Demais, Eu sou- assim, e eu fazia isso. Não, eu mas lembro, eu sou da assim, primeira versão, não vou enganar o público, eu sou da primeira versão. qual que é a primeira versão? Teve duas versões de Não, Chiquititas. eu também sou da primeira tá. versão. A segunda versão é recente, tem 10 anos na Eu não SBT. vi Chaves, Chiquitita, não é do meu tempo. Olha que Não, loucura. eu assisti a primeira versão, que foi gravada na Argentina, Isso. e eu lembro muito, assim, disso, de assistir a novela e brincar com os meus amigos, amigas, Gostar. primos, assim, que a gente estava no orfanato, que tinha tia Carolina, e a gente vivia as aventuras que a galera de Chiquititas vivia. Então, acho que isso foi uma coisa que com certeza despertou em mim esse desejo, que era uma coisa assim, eu quero estar ali, eu quero ser aquelas pessoas, eu quero participar disso também. É. E eu tive a sorte, né, e o privilégio de crescer numa família onde meus pais sempre me levaram ao teatro. Desde pequeno, assim, eu lembro meu pai me levava aqui em Copacabana, no Brigitte Blair, para assistir as peças dos infantis de sábado e domingo. E eu lembro de voltar para casa também, maravilhado com os espetáculos. E
e remontar, desenhar os personagens, remontar com os meus bonecos e brincar de reproduzir a história, né, que eu tinha assistido. Os clássicos todos, Bela e a Fera, Bela Disney, você Adormecida, gosta muito de Disney Aladdin, também, né? muito, adoro Disney. Então eu acho que eu cresci muito nesse universo, assim. Tinha Chiquititas, tinha o teatro, os infantis que eu assistia no final de semana, e os filmes da Disney. Eu sou geração Disney total, assim. Todos esses desenhos, Aladdin, Bela Adormecida, Peter Pan, Robin Hood. Então Hércules. Então eu assistia muito isso, né? Essa coisa dessas aventuras que os filmes da Disney traziam. Então eu acho que isso foi um pouco uma mistura dessas três coisas, É. assim. A nossa paixão por dramaturgia vem da televisão brasileira, né? Total. Porque a gente tem uma realidade que é refletida através Claro. das novelas, dos dramas que são belíssimamente assim apresentados, e a gente vai entendendo também a evolução social, né? Porque a gente Sim. vai acompanhando todos os temas que são debatidos através da Sim. novela. E isso é um recorte de um Brasil, porque nós estamos hoje num grupo privilegiado de morar no Sudeste e ter acesso de ir ao teatro, mas tem um Claro. Brasil afora que as pessoas não têm essa possibilidade de viver Claro. essa magia, esse encontro, essa comunhão do teatro, que é essa força tão visceral e tão milenar, que é se reunir dentro de um mesmo espaço, todo mundo comprar aquela ideia de que aquela fantasia é real. Sim. Né? Eu demorei muitos anos da minha vida para ter esse acesso. Eu fui ao cinema a primeira vez com 20 anos de idade, quando fui fazer faculdade em Aracaju. Fiquei Caramba. encantado, né? Sim. Primeira vez que eu fui assistir o espetáculo de teatro musical, já morava em Recife, que eu vi Cláudia Raia e Jabba Rassolmen de Mello dançando ali, Crazy For You. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que acontecimento? Sim. Né? Então aí aquilo foi me atravessando e eu fui tendo mais fome, mais sede de consumir, aprender e conhecer. Eu falei, não, tenho que ir pro Sudeste. Eu quero conhecer ópera, quero conhecer concerto, quero ir nos Sim. museus. Não, é uma Quando eu cheguei no delícia. Museu de Belas Artes e vi a autobiografia de Tarsila, eu quase desmaiei. Fiquei emocionado porque eu só conhecia das páginas da Sim. Barça, entendeu? Sim, Dos você vê na livros. sua frente ali é uma emoção, né? Foi emocionante. É. Então, são memórias muito especiais que eu carrego comigo e eu procuro conhecer e compartilhar com quem segue nas redes sociais o projeto. Quer dizer o seguinte, a partir do momento que você se permite vivenciar uma experiência com arte e cultura, você está investindo em memórias que você vai levar para o resto da sua vida. Isso vai te moldar e te transformar num ser humano melhor. Então, por isso que Investe Memórias existe, com esse propósito de dar visibilidade para o trabalho de vocês que são artistas, que são carpinteiros, operários, que fazem na força, na raça, com muita vontade de realizar, mesmo sem um puto na conta, né? Muitas vezes tirando do próprio bolso e acreditando que alguém Sim. vai investir, seja um patrocinador direto, uma lei de incentivo, Sim, um sim. edital, É. para que você possa se divertir e poder refletir, porque assim, a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. No período de pandemia, gente, foi a arte que nos curou. Foi a arte que nos salvou. A gente estava o planeta inteiro recluso dentro Com de certeza. Nós casa. somos os primeiros a parar e o último a voltar. Sim. Tanto que teve um boom das pessoas estarem carentes disso, acho que desse encontro, né? Que os espetáculos começaram a lotar. Sim. Todos os tipos de espetáculos. Então isso foi muito legal, sabe? Até hoje, assim, a gente sente, né? No nosso espetáculo, principalmente, a força, assim, de botar a plaquinha de lotação esgotada. É um prazer, né? Sim. É uma coisa, assim, que dá um orgulho, sabe? É tudo que você falou, acho que resume em amor e teimosia. Eu sempre falo isso. É amor e teimosia, porque a gente é teimoso. Sim. Tem hora que você desiste, tem hora que você fica, ai, não quero mais isso, vou mudar. Ai, não. Ai, eu sou formado em publicidade, vou partir pro plano B. No dia seguinte eu não consigo, eu já tô vendo, deixa eu ver esse filme aqui, deixa eu ver, tem um texto aqui, vamos ler alguma coisa, vamos aqui. Tá no sangue, eu Sim. acho, né? Aí você vai encontrando, né, as pessoas que gostam também de dividir essa loucura boa com você, então a vida rende, né? A vida rende, a vida presta, a arte salva e ela transforma a sociedade. Eu fico tão feliz que hoje a gente tem inúmeras possibilidades de apresentar a dramaturgia. A gente está vivendo a era do digital, né? Então, assim, Sim, os streams chegaram com força, ampliou as possibilidades de trabalho para vocês, atores, de poder colocar sua arte e ser evidenciado a nossa dramaturgia. E agora eu também quero fazer um debate polêmico. Como é que vocês estão enxergando essa nova linguagem? Porque nós que somos de vanguarda, né, de telenovela, a gente assiste, né, Rodrigo? Eu sou desde pequenininho. Então, eu fico maratonando novelas como Água Viva, com textos longos, Água né? Viva, nossa, cenas de 4 páginas. Beth Veja, Faria Tô vendo maravilhosamente. Livre para Voar com o Tony Ramos, trabalhando com o Tony Ramos agora, vou ter cena com o Tony Ramos. Então, assim, pra mim, sabe, aí ver essas pessoas que... Nossa, a Beth Faria, eu fiquei amigo, filho, irmão, tudo. Maravilhosa. Sabe? Só o cinema junto. A gente sai, jantar. todo dia a gente se fala pelo telefone, a gente marca de sair, e ela
É a história dela. Eu brinco, ela falou, você é uma diva, mas é uma operária. Ela adora quando você me chama de operária. Ah, que bonita com aquela voz grave, né? É uma estrela, né? Eu acho ela maravilhosa. Então é muito legal, assim, sabe? Mas eu Ver. queria provocar justamente nesse lugar da vanguarda, Aham. porque a gente está vivendo a era das novelas verticais. E é uma nova linguagem. Não só pelo formato, né? Que é É, vertical, mas pela linguagem que é muito mais rápida. que vê no celular, né? Porque os capítulos têm de 1 a 3 minutos no máximo. É, pra mim ainda é estranho. Eu acho estranho. Não consigo. Eu tenho vários amigos fazendo, eu quase fiz uma agora também, não pude fazer por causa da novela. Mas eu topo, eu gosto. O que é isso? Sabe? Eu sou curioso. Sabe? Porque a gente vai interpretar. Eu vou fazer um personagem. Claro. Entendeu? E eu gosto de ser dirigido, eu gosto de chegar lá, o que é? Sou curioso, mas eu estranho. Essa telinha pra ver dramaturgia, eu não curto muito, mas se é o sinal dos tempos, eu que me adapto. Entendeu? Mas tem lá a minha televisãozinha de 80 polegadas em casa que eu vejo as minhas novelas antigas, entendeu? Eu quero ver, entendeu? Beth Faria enorme na minha casa, entendeu? Então, é. São novas plataformas, né, e linguagens de se trabalhar. Mas no sentido de dramaturgia de texto, existe uma limitação, né? Os textos são cada vez menores, os acontecimentos no primeiro episódio você flerta, você casa, você pega traindo e depois você perdoa. Como assim, gente? Em 3 minutos aconteceu tudo isso? E eu já percebi também que tem um tom mais, Sim. melodramático Sim, mesmo, sim, né? É. Mas, eu ia falar mexicano, mas não sei nem se é a palavra, mas é um tom mais aqui, assim, é mais... Falei, isso é Eu não lembro agora quem engraçado foi. isso. Eu vi uma entrevista recentemente com alguém e a pessoa falava isso, falava que a novela vertical ela é um meio termo entre a novela tradicional e o teatro do ponto de vista do tamanho, né, Olha que da interessante. interpretação, porque você tem que considerar que você tem que, primeiro de tudo, conseguir passar o que você precisa passar naquela telinha micro que a pessoa está assistindo. E considerando que a pessoa vai assistir isso voltando para casa, no metrô, na rua, enfim, em situações onde ela de fato não está prestando muita atenção. Pode não estar prestando atenção. Então, assim, é de fato você transpor isso para um novo veículo, né? É uma tela de celular desse tamanho. Então, as coisas precisam naturalmente ser um pouco maiores também para elas talvez chegarem em quem está assistindo. E realmente, isso que você falou, assim, é tudo muito curto, é tudo muito ágil, que é a dinâmica do mundo de hoje, É o né? sinal dos tempos, A né? dinâmica do mundo de hoje. Se você não prende a atenção da pessoa, é isso que a gente vive no Instagram, né? Se você não prende a atenção da pessoa nos primeiros 5 segundos, Nossa. ela passa o vídeo. Porque é uma oferta infindável de possibilidades, né, de conteúdo que as pessoas podem assistir e consumir. Então eu acho que a novela vertical também ela precisa ter essa dinâmica, assim, ela precisa te fisgar ali nos primeiros 10, 15 segundos, entendeu? Sabe uma coisa interessante também que eu tenho percebido, assim, eu tô abrindo esse debate porque eu tô diante de 2 artistas que eu admiro, no teatro, na TV, no cinema, e admiro mesmo, vocês sabem disso, quando a gente se encontra sempre é uma Sim, festa, né? E quando eu pude perceber e acompanhar um pouco desse movimento, né, que vem com muita força, que é da novela vertical, eu tenho identificado que tem sido a oportunidade de mostrar novos talentos. Sim. Vem uma nova geração de atores que está tendo a oportunidade de se colocar, né? Sim. De errar, de acertar, de aprender, né? E de resgatar atores veteranos também, que eu já vi nas novelas verticais. Eu já vi uma. Quem foi que. Cristiano Oliveira. Cristiano Oliveira, Bia Seidel. Então, Beth sabe? Goulart. Beth Goulart. Então, assim, que legal ter esse conjunto. Acho que tem que ter a garotada mesmo. Aí, não sei se você vai entrar nisso, mas dos influencers, eles são atores ou não, não sei o quê, isso é uma questão. Mas é o que eu falo, acho que todo mundo tem que ter oportunidade, que antigamente falava que eram os modelos, e as Sim. modelos que invadiam e a galera criticava. Eu escutei uma vez, quem foi que falou? Acho que foi o Antônio Fagundes mesmo que falou. Quem tem que ficar, fica. Entendeu? Sim, eu vi essa Tem entrevista. uma limpeza natural, assim. Porque a vocação, eu acho que é uma coisa que vai muito além do talento, ou da oportunidade, ou do tamanho da visibilidade que você tem pelos milhares de seguidores que você adquire nisso aqui. Entendeu? O dia a dia, gravação. Gente, gravação, Sim. né? A gente sabe. É ensaiar a peça. É insano. Não tem nada de glamour, não tem nada de fotos bonitas de pose. É trabalho, trabalho. Então, quem gosta, vai ficando. Entendeu? Aí. E construção, né? Eu acredito muito na construção, assim, na construção de carreira, na construção de trajetória. Eu acho que é isso. Rodrigo é um exemplo, né? De um ator que tem uma trajetória, que começou no teatro com o Surto, fizeram muito sucesso com o Surto, ficaram 11 anos em cartaz. Sempre que eu olho, assim, eu acho isso muito legal, é uma coisa que me inspira muito, assim. Sem patrocínio. A mim como ator, produtor, sabe? Eu olho pra trajetória do Rodrigo e do Wendel e eu penso nisso, assim, cara, os caras botaram a mão na massa, levantaram um espetáculo, fizeram sucesso, ficaram 11 anos em cartaz com essa peça,
que é uma coisa que a gente... É uma raridade hoje É em uma dia. raridade. Isso só São acontece poucos mais. São espetáculos. pouquíssimos espetáculos que conseguem ficar em cartaz e se sustentar durante muito tempo, até por conta do desejo. As coisas são tão rápidas hoje em dia, né? Você sustentar o desejo de eu acredito nessa peça, eu acredito nessa história e eu gosto, eu quero fazer por 3, 4, 5, 6, 11 anos. Eu acho isso muito bonito. E eu acho que é isso, né? A própria construção, o próprio surto foi abrindo portas para o Rodrigo depois, né, foi pro Zorra, ficou anos no Zorra, depois foi fazer novela e filmes. Então, assim, é nisso que eu acredito. É nessa construção, é nessa constância de trabalho que só existe quando você batalha, Eu acho batalha, bacana batalha, também, assim, exercita, a trabalha. gente debater esse quesito do quanto o ser humano ele é preconceituoso, né? Porque a gente tem o hábito, e eu me incluo nisso, porque eu faço parte dessa sociedade, da gente chancelar e rotular as pessoas. Uhum, Então, se você é cantor, você não pode ser ator. Se você é comediante, você não pode fazer drama, uhum. né? Se você é Miss, você não pode ser atriz. Se você é modelo, você não pode ser atriz. Se você é influencer... Gente, existe um processo de evolução, e existe uma vocação. Então você vai ter oportunidades. Existem áreas profissionais que vão te dar visibilidade. Vamos dar um exemplo, Vera Fischer. Linda, maravilhosa, Miss, e conseguiu uma oportunidade na TV. O tempo respondeu se ela iria permanecer ou não. Todo Perfeito. mundo sabe que hoje quem é Vera Fischer e a trajetória que ela tem como atriz. Entre tantos outros Grazi nomes. Massafera também. Grazi Massafera e tudo mais. O influencer, eu acho que ele está influenciando o quê? Ele está influenciando quem? É uma oportunidade de visibilidade que a internet democratizou, onde todo mundo tem um espaço de colocar o seu talento, de colocar o seu trabalho. Eu não estou na TV aberta com um programa de entrevistas, mas eu estou na internet fazendo um programa de entrevistas e estou colocando o meu potencial, o meu talento. Estou errando, estou acertando, estou tendo a oportunidade de entrevistar pessoas interessantes, que têm coisas interessantes para compartilhar. Amanhã uma emissora pode dizer, esse cara tem potencial, eu vou dar uma oportunidade, dá para ele um microfone com a canopla para ele fazer uma cobertura de bastidores. Sim. Talvez se eu não me mostrasse dessa cara tapa, essa emissora nunca poderia me ver. Claro. Agora, a relevância, a credibilidade é construída dia a dia. Agora, se eu sou uma pessoa rasa que quero falar sobre arte e cultura e não consumo arte e cultura, isso não vai crescer, isso não vai evoluir. Sim. Então eu vejo que hoje os influencers que estão entrando na dramaturgia, se é uma oportunidade por conta do algoritmo, dos números de seguidores, bacana. Então aproveita a oportunidade, aprende com os grandes. Seja humilde como a Tata Werneck. Foi lindo esse depoimento que você deu. Tata, eu adorei saber isso, tá? Ela é incrível. Ela De trabalha. ter um nome tão não- forte na mídia, mas ela tem a característica da humildade de se colocar no lugar da vulnerabilidade. Dizer assim, será que eu consigo? Será que né? eu posso fazer melhor? Onde é que eu estou errando? Onde é que eu posso aprender? Vem aqui para casa, vamos nos encontrar, vamos isso. fazer juntos. Nossa, muito estudiosa. Muito, muito. Não entra em cena com jogo ganho, entendeu? Então eu vou entrar na Globo, vou entrar em qualquer outra plataforma que vai me dar mais visibilidade, porque eu já tenho milhões de seguidores. Não, eu vou entrar com o sapatinho da humildade para aprender. Vou aprender com os veteranos. Como é que faz? Qual é o segredo? Preciso melhorar a dicção? Vou procurar um fonoaudiólogo. Preciso melhorar a interpretação? Vou procurar uma oficina de teatro. Então, é essa vontade de aprender, e a gente, quando eu falo do preconceito, é da gente compreender que as pessoas também têm que ter o tempo delas de se desenvolverem. Uhum. Porque o Rodrigo Fagundes não chegou na novela das nove sem antes ter passado por todo um processo de evolução Claro. de dramaturgia. E a vontade. É uma coisa louca isso, que em algum lugar dentro de mim eu sabia que ia dar alguma coisa vai dar certo. Deu mais do que eu imaginava, assim, né? Eu poder viver no Brasil da minha arte, sem nunca partir para o plano B, é um privilégio, gente. A gente não pode esquecer isso nunca. E uma ousadia, né? Sabe, é uma ousadia. Então, assim, eu realmente eu olho para trás as coisas que eu não quero ser exemplo para ninguém, mas eu fico feliz de. Que Mas bom que. você aceita, vovó. Aceita esta coroa que eu estou Aceita botando essa na sua coroa. cabeça. Bom, mas é legal ver, entendeu? Assim, esse sangue no olho, o Lucas é um empreendedor, ele é produtor, tá concorrendo agora ao prêmio PTR pelo Formigueiro, o Thiago como Jovem Talento, eu ganhei o prêmio do Morro do Pochá. Então, assim, essas coisas também que eu falo que é a perfumaria da profissão, que é legal, é gostoso, o reconhecimento, mas a gente sabe que o dia a dia ali é na trincheira da coxinha, né? É árduo. É árduo, é receber teu texto lá, assinar teu contrato, estudar, gravar tua cena, se concentrar, porque novela a gente sabe que é uma coisa, é muito rápido, sabe? Sim. Você não tem tempo de aprofundar muitas vezes, então assim, e é um exercício que eu acho maravilhoso, eu adoro, eu gosto da rotina, tem gente que reclama, fica lá o dia inteiro, fico lá o dia inteiro, mas eu acho tão bom, que eu tô ali, eu vejo os colegas, eu aprendo, às vezes eu fico no set, vendo o que estão fazendo, enfim. E no teatro, então, teatro é minha casa,
sabe? Então, acho que esse trabalho, essa coisa de perseverar, de insistir, tem que ser insistente. Às vezes a minha família, por exemplo, não me dava apoio nenhum. Eu comecei a fazer a cal escondido. Quando eles foram ver a primeira peça de formatura, eles viram que, não, ele sempre falou isso, né? Vamos ajudar. Aí tinha uma tia que me ajudou a pagar um outro curso que eu precisava, o meu time me deu um emprego. Então, assim, fui correndo atrás das coisas e fui ter apoio da família muito depois, né? Então, assim, tem gente que nem tem. Então, tem que ter cabeça dura mesmo. Esse negócio que você falou da Tatá, né? Eu acho que é muito legal isso, de fato. E assim, o jogo não tá ganho nunca, gente. Eu não sei quem acredita que o jogo tá ganho, assim, é melhor repensar um pouco, porque não existe isso, assim, Existe. até a galera das antigas, né, que passou anos aí contratado da TV Globo, que tinha uma estabilidade financeira, cara, muita gente da noite pro dia não tem mais contrato. E aí, o que a pessoa faz pra continuar trabalhando, né? Então eu acho que é isso, assim, tá todo mundo sempre se virando e tentando construir ali alguma coisa. E é bom também, o artista tem que ser inquieto, É. né? Ele tem que, sabe? Eu acho que o teatro provoca isso, né? O Porque teatro ele tem esse lugar de fazer você jogar em todas as áreas, né? Sim. Você vai ficar, não, eu sou a estrela, não, vou chegar, vai estar tudo pronto. Não, muito pelo contrário, você tem que ficar atrás de patrocínio, correr atrás do texto, do diretor, vamos fechar a pauta do teatro, apoiadores para divulgar o espetáculo, fechar parcerias com marcas É que... trabalho. É trabalho, é muito trabalho. É um trabalho muito bom. Uma palavra, uma frase para quem tá começando nesse Des- lugar. Desista. Desista, mas se você quer muito, persista. Fernanda Montenegro. Estude. Estude. Estude muito. Eu acho que hoje em dia eu acho que o ator nunca tá pronto. Eu acho que o ator sempre tem que estudar. Isso, por exemplo, que a gente tá falando, né, da novela vertical, é uma nova linguagem que surgiu e, assim, você tem que se adaptar a essa nova linguagem. Né? Quando o cinema deixou de ser mudo para ser falado, era uma nova realidade. Então, assim, eu acho que o ator tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre antenado, o que é novidade, o que está acontecendo no mundo, tem que ler muito, tem que conhecer tudo, tem que conhecer os autores, tem que conhecer as peças, tem que ver os filmes, tem que ir ao teatro, tem que ver novela, Tem que ser curioso. tem que ser curioso, sabe? Observa as pessoas na Observa rua. as pessoas Eu na adoro rua. observar as pessoas na rua. Eu Perfeito. tiro muita inspiração para tipos de personagem. Eu gosto muito de composição nas pessoas na rua. As pessoas são completamente fascinantes, né? Sim. As pessoas são fascinantes. Sim. Então, assim, a gente tem matéria-prima assim, ó, andando, botando o pé na rua, eles já... É o ser humano, né? A Você tem matéria-prima que do estar com a ator sua é o ser humano. escuta aberta, Isso. né? Isso, e ler, e ver filme, e ver novela, e veja tudo que for, sabe? Série, vê tudo. Gente, não é uma aula. Dá vontade de ficar aqui horas debatendo com Já vocês. passou? Já acabou? Já acabou? Não, gente, não acabou. Mas é porque assim, eu tô tão encantado e tô tão feliz de receber vocês aqui no podcast do Investe Memórias, porque assim, é uma nova fase do projeto. A gente se conheceu em São Paulo, os dois, né? Sim. Sim. Você tava com Órfãos, Isso. você tava no Teatro Porto Gargalhada Seguro, Selvagem. Gargalhada Selvagem, maravilhoso espetáculo. Amava. E aí eu fiz uma longa trajetória em São Paulo, entrevistando nos bastidores do Foi isso teatro, mesmo, com você foi pessoas muito entrevistar a gente no especiais, que foram me recebendo, abrindo as portas e debatendo e contribuindo de uma forma muito generosa. Eu sou muito grato pela oportunidade de seguir com essa missão, de dar visibilidade, de gerar conteúdo relevante, né, para as pessoas debaterem sobre os temas dos espetáculos, costurar essas pautas sobre memória, sobre afetividade, sobre arte, cultura. E aí a vida me convidou para voltar a morar no Rio. E eu tô nessa nova fase aqui no estúdio de Copacabana, continuo indo aos teatros. Chiquérrimo, aliás. O universo, a gente joga pro universo, o universo devolve aquilo que a gente faz com muita Maravilhoso. verdade, porque, gente, eu dormia e acordava pensando nisso, falava, meu Deus, que inquietação, eu não consigo fazer outra coisa. Eu falo pelas tampas, né, eu sei ouvir, mas eu falo, meu, que inquietação, e assisti os espetáculos, mas eu dava pra fazer uma entrevista. Aí assisti um filme, isso dá pra fazer uma pauta. E aí veio. O projeto está retomando com muita verdade, com muita sinceridade, abrindo esse espaço para a gente ter esse bate-papo fluido, orgânico, rir, brincar, fazer piada e divulgar arte e cultura, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de recebê-los aqui no estúdio, a casa de vocês. Quando vocês estiverem com outros projetos, podem mandar mensagem no WhatsApp, podem me ligar e falar, Denis, vem, vamos fazer. A gente também vai no teatro. É maravilhoso poder contemplar a arte de vocês, porque eu vejo verdade. Não é a única vez que eu estive no teatro que eu pude me emocionar e ver a paixão, né, do ofício do operário.
O Lucas em especial, que eu estive lá nos bastidores do Teatro FAAP com órfãos, Sim. estava lá na batalha, naquela luta para realizar, eu acho que levantar aquele espetáculo. a gente tinha acabado de estrear o espetáculo, uma temporada independente também, assim, e, e eu que te agradeço, na verdade, por esse convite, por esse espaço, porque pra gente é muito importante a gente poder. Eu acho que hoje em dia a gente tem tanta oferta, né? A gente tem tanta coisa. E eu acho que no teatro também, ó, que bom que a gente tá nesse momento, né? Que tem muita peça em cartaz, tem muitas opções. Muitas opções. Então é muito bom também a gente poder falar um pouquinho mais sobre o espetáculo, até para quem tá assistindo, poder falar, putz, esse espetáculo me interessa, eu vou assistir. A gente, Formigueiro, me causou assim um estranhamento quando eu li o título do espetáculo. Eu falei, mas gente, que negócio é esse, né? É intrigante, né? Sim, sim. E aí, quando eu fui assistindo o espetáculo, eu fui entendendo o propósito desse título tão provocativo, né? É uma metáfora que o Thiago, que é o autor do espetáculo, trouxe, e eu acho que é uma metáfora maravilhosa. Que é isso, né? Num formigueiro, todas as formigas estão ali seguindo a formiga A rainha, rainha, né? é. Elas estão ali seguindo essa ordem, A né? mãe. Esse caminho dessa mãe. E aí, quando essa formiga rainha perde a liderança, não pode mais liderar por algum motivo, as formigas todas ficam perdidas. O caos se instaura. É exatamente o que acontece Desorientado. na nossa peça. Então, eu acho que É. o Thiago trouxe essa metáfora e ele faz essa brincadeira, né, da presença das formigas na casa. Sim. Bolo. A Que, formiga. que vão dando no público, vão causando no público essa estranheza, né? O que são essas formigas? O que é essa formiga? Então eu acho que isso é realmente é um dos grandes acertos, assim. O texto tem muitos acertos, mas eu acho que esse título deixa as pessoas intrigadas, né? Muito. Muito Muito. intrigadas. E o mais impressionante é a gente ver o talento dele quanto autor, né? A sensibilidade do diretor, mas acho que a premissa é o texto, né? Uhum, Porque ele é um homem muito jovem, uhum, né? E traz uma dramaturgia muito rica, muito profunda, muito sensível, né? uhum. Tem muitas camadas. E aí quando você... Porque eu assisti o espetáculo e não conhecia o Thiago. Eu conheci o Thiago pós-espetáculo. Eu tive aquele impacto. Eu falei, uau! Que delícia, que maravilha de ver o quanto o nosso povo brasileiro tem talento, tem potencial e que coragem desse rapaz se unir com outros loucos e fazer essa trupe e trazer Sim, essa sim. proposta tão necessária para ser discutida em Sim. sociedade. É. Porque traz um valor que, independente da configuração, como você bem colocou, é família. Né? E a gente tem visto cada vez mais as pessoas se distanciarem do núcleo familiar Sim. para viver dentro das suas bolhas. Ah, se você tem um pensamento diferente do meu, mesmo sendo seu irmão, eu vou me distanciar de você, só porque Sim. você tem um posicionamento político diferente do meu. Sim. Só porque você Estamos num ano delicado aí, né? Porque vai ser um ano em que novamente a gente vai acabar retomando um pouco essa coisa, essa divisão, né, do Brasil. Mas eu acho que você falou uma coisa que é muito, muito verdadeira, assim, a gente poder sempre lembrar dessa coisa da importância da família, né? Do afeto, da união familiar, da força familiar, que no final das contas é isso. No final do espetáculo a gente chega a essa conclusão, né? Eles discutiram, brigaram, se implicaram, choraram, riram juntos. No final, eles só têm uns aos outros mesmo. E é compreender a força da diversidade humana. Sim. Né? E dentro do núcleo familiar, tem uma coisa muito interessante que me veio à memória agora, é o seguinte, certa vez eu estava em casa, minha mãe falou, numa discussão, né? E eu falei assim, nossa, eu não entendo porque somos tão diferentes. Somos 3 filhos homens. E ela falou assim, meu filho, olha isso aqui. A mão tem 5 dedos. Pertence ao mesmo membro. Mas cada um tem a sua característica. Sim. Assim são os filhos. Então a gente tem que saber viver em sociedade, a gente tem que saber viver dentro de um ambiente familiar, de um núcleo social, apesar da diversidade. E o que é mais belo no universo é a diversidade. Porque eu tenho uma perspectiva, você tem outra, e as nossas perspectivas nos tornam seres únicos no mundo. Com certeza. E essa beleza dessa troca, né? De poder ser quem você é e poder respeitar o outro do jeito que ele é e te amar do jeito que você, com as suas qualidades, os seus defeitos, e essa reciprocidade existir. Temos que ser mais tolerantes, temos que ser mais empáticos. Eu acho que o teatro ele tem esse propósito de unir pessoas de classes sociais distintas, de posicionamentos políticos distintos, maneiras de enxergar e exercer sua fé, mas ali dentro daquele momento mágico, sagrado, de 1h30, 2 horas, todo mundo se une com o propósito de refletir sobre aquele tema. E o Formigueiro, gente, tem esse potencial de trazer resgate de memórias afetivas familiares, de temas necessários, de provocar no público alguns momentos de risadas rasgadas e de você se emocionar e da vontade de fazer assim,
Sim, Né? Não dá Sim, vontade da gente sim, lembrar quando a com gente certeza. dava o cascudo no nosso irmão? Dá. com certeza. Eu acho que isso que você falou é uma coisa muito bonita, assim, que o teatro, ele é um museu da humanidade, né? Essa é uma imagem que eu gosto muito, é onde as pessoas vão para se verem representadas e pensar sobre si, pensar sobre suas É um questões, sobre o espelho, né? ser humano. E no Formigueiro tem uma coisa que eu acho que o Thiago construiu muito bem, assim. O Thiago também é um cara, né, cujo trabalho merece muito ser exaltado, né? Porque não é à toa que ele está indicado aí ao Prêmio APTR na categoria Jovem Talento, duplamente, né, pelo texto, pela direção do espetáculo. Mas é um cara também de teatro, é um cara que cresceu no teatro, que consumiu teatro a vida inteira. É um grande fã, é um grande entusiasta de teatro. E ele constrói isso muito bem, né? Com esses personagens que o jogo vai virando a cada instante, assim. O Formigueiro tem uma coisa que eu acho que eu gosto muito, que é você vai surpreender, a dramaturgia vai surpreendendo o público. Então tem uma hora que o público tá do lado do personagem do Rodrigo. De repente, vem uma novidade aí que você fala assim: ih, peraí, mas não tava esperando isso, não. Agora eu tô do lado da Roberta, né? Da personagem da Joana. De repente você descobre uma outra coisa sobre ela e fala assim: não, peraí, não, agora eu voltei a estar do lado do Rodrigo, eu tô do lado do Vitor, que é o meu personagem. Então eu acho que isso é muito legal, porque eu acho que isso também sustenta a atenção do público, né? A sensação que tem é que a qualquer momento vai entrar Cristina Rocha. Tema de hoje, casos Casos de de família. Exatamente. Mas seriam pessoas ótimas pra ir no caso de Com família. certeza, com certeza. seria maravilhoso, Seria, gente. com certeza. Gente, muito obrigado. Agora eu vou ter que encerrar, o nosso tempo tá acabando. Obrigado, você. Obrigado mesmo. Eu estou extremamente feliz e emocionado por ter a oportunidade de recebê-los aqui no estúdio. Era algo que eu queria muito, né, Lucas? Eu estava sempre Sim, mandando sim. mensagem. E aí, tem novidades? A Eu falei, gente tentou muito, que bom que a gente conseguiu. Que bom ver essa temporada agora nova. Sim. Já Zimbinski, de 3 a 26 de julho. Isso, Férias. sextas, sábados e domingos, gente, venham. É. Em frente ao metrô. Tem metrô na Falamos porta. muito sobre arte, cultura, novela, teatro, streaming, novela vertical. Para finalizar, eu queria, porque vocês são homens de teatro, falaram muito de teatro e eu quero que vocês recomendem teatro. Ai, Vamos meu dar, Deus, vamos nós dar somos voz para o trabalho de um colegas. coleguinha. Recomendar uma peça que não seja nossa? Claro, vamos. Eu posso. Por favor. Puxar a sardinha. Vai. O meu Wendel Wendelack, além de escrever, de ser maravilhoso, me substituiu no Formigueiro. Maravilhoso, Eu perdi inclusive. essa sessão. Eu não tive acredito. Volta Redonda, ele tive uma noturna. Lá em casa é venda casada, né? Ele me substituiu. Eu fiquei apavorado, porque ele escreve novela. Escrever novela é uma coisa insana. Tem que escrever, tipo, 45 páginas por dia. É uma loucura. E eu falei, Wendel, não, você tá muito cheio de coisa. Ele, Rodrigo, vai ser a minha folga. Porque ele gosta do palco, Sim. ele gosta. Ele foi estudando, foi pegando. E quando eu precisasse gravar, à noite, né? E ele assumiria. E isso aconteceu pela primeira vez, tá dando pra fazer, né? Sim. Em Volta Redonda. Então foi incrível, assim, sabe? Então eu vou aproveitar aqui e indicar. Ele está em cartaz com o musical Titanic, que é uma paródia do filme, que vai estar em outubro e novembro aqui no Rio de Janeiro, ali no Teatro Claro Mais, que é onde era o Teresa Raquel, Isso, Nossa, Copacabana. no Shopping dos Antiquários. Então eu vou indicar aqui um musical comédia rasgada com o Wendel Wendelack, Alessandra Maestrini, Luiz Lobianco, Jorge Salma, Marcos Veras. É um elenco. Assim, Valéria Barcelos, não sei se ela vai fazer o Rio, mas enfim, ela fazia São Paulo. É uma comédia que é sobre os bastidores do filme e a Celine Dion está no navio. Ai, meu Deus. Então é com as músicas da Celine Dion. Que delícia. É uma delícia. Então fica aqui minha dica: Titanic, outubro e novembro, no Rio de Janeiro, no Teatro dos Shoppings Antiquários. Claro mais. Pós-gravação, já vou pegar o contato de todo mundo pra gente marcar as entrevistas, né? Sim, sim. Pronto, olha aí. E eu queria indicar um espetáculo chamado Edifício Vertigem, que é um espetáculo do Pedro Gomes, que é um colega, um jovem dramaturgo também. É um projeto idealizado por ele e pela Ana Cordeiro, que é a namorada dele, né, que é uma super atriz e que está em cena no espetáculo. É um espetáculo que está em cartaz no Porão da Laura Alvim, no Teatro Rogério Cardoso, sextas, sábados e domingos. E é um espetáculo que fala do encontro de duas vizinhas, né, que moram no mesmo prédio, se encontram por uma ocasião no corredor, e esse encontro transforma a vida das duas, né? Cada uma delas consegue contribuir de alguma forma para alguma angústia que a outra estava vivendo. É um espetáculo também super divertido. E eu faço questão de divulgar esse espetáculo porque também é um espetáculo de jovens empreendedores, né? O Pedro como dramaturgo, a Ana como atriz e produtora. E eu como um ator empreendedor também que está sempre botando bloco na rua.
Eu faço questão de indicar espetáculos de qualidade de colegas que estejam também botando bloco na rua, porque a gente sabe que é difícil a beça e a gente precisa fazer esse força-tarefa para ajudar É nessa isso. divulgação. Faça fica- um tempo para ir ao teatro, gente. Já E fez fica o quanto tempo? convite para eles virem aqui também divulgar o espetáculo Com no nosso certeza, podcast. com Por certeza. gentileza, vamos colocar o nosso bloco na rua para todo mundo criar memórias com arte e cultura. Com certeza. Eu tenho um prazer imenso de recebê-los aqui. Valeu. Gente, Obrigado. que tenha vida longa o espetáculo Formigueiro. Muita merda, muita merda, muita merda. Eu Merda. quero estar sempre prestigiando o trabalho de vocês na plateia do teatro para aplaudir de pé e na telinha da TV ou do streaming para Isso. contemplar o talento de vocês, que eu sou muito fã. Eu criei Memória Linda com o Rodrigo Fagundes e Lucas Drummond. Eu quero convidar você para se inscrever no canal do YouTube do canal do Investir Memórias, comentar tudo que a gente conversou aqui, indicar para o seu amigo e ir ao teatro, porque a pergunta que não quer calar. E aí, qual memória você vai criar hoje? Vem pro teatro que Formigueira tá chegando com tudo.